Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Rodinei Augusto, eu sou professor do setor de Química Analítica do Departamento de Química e dentro da disciplina Métodos Físicos de Análise 2, eu irei iniciar o módulo de espectrometria de massas. Eu tenho 6 aulas, para falar sobre isso, a sétima aula será dedicada à prova. E vou tentar dar uma pincelada sobre esse assunto. Esse assunto é muito amplo, é muito vasto, mas eu pretendo pelo menos passar uma noção dessa técnica para que vocês tenham conhecimento. Então, um espectro de massas nada mais é do que um gráfico, onde no eixo Y eu tenho a abundância de um determinado íon e no eixo X a razão massa sobre carga desse íon. Aqui merece um parênteses, pois eu devo dizer que a espectrometria de massas somente trabalha com espécies carregadas, seja no modo positivo, seja no modo negativo. Esse módulo que nós iremos trabalhar durante esse primeiro semestre de 2020, nós estaremos dedicados exclusivamente às espécies positivas. Então, o espectro de massa ele contém sinais, cada sinal representando uma espécie iônica com sua respectiva razão massa sobre carga. Quando você analisa o espectro de massas, você obtém duas informações extremamente importantes, que é a informação da massa dos compostos. Esse íon de maior M sobre Z, nós normalmente trabalhamos com cargas unitárias, então Z é igual a 1, M sobre Z corresponde numericamente à massa do composto, a massa molar da substância. E esses outros íons de Mz menores são chamados de fragmentos desse Mz maior. Então, esses íons de massa menor, a gente vai ver isso durante o curso, eles dão informação sobre a estrutura do íon que foi originalmente formado após a ionização da molécula neutra. Então, como eu havia dito já, adiantado para vocês no slide anterior, eu tenho o íon precursor, aquele que dá origem a todos os demais. O íon precursor é aquele íon que é formado diretamente a partir da ionização da molécula neutra, e os fragmentos, que são formados a partir do precursor por processos que nós chamamos de fragmentação. Outras denominações menos importantes, o pico base é o sinal mais intenso do espectro de massas. Não necessariamente o pico base corresponde ao íon precursor. Às vezes, o pico base pode ser algum dos fragmentos. Ou seja, um dos fragmentos é muito intenso, existe um caminho de fragmentação muito favorável que leva à formação desses fragmentos. Outra nomenclatura que a gente comumente utiliza é chamar de íon filho. Esses fragmentos, eles são filhos do precursor. É o precursor que dá origem aos fragmentos. Então, para ter uma questão didática, a gente fala que os fragmentos são filhos do precursor. E como é que os fragmentos são formados? Eles são formados a partir da perda de moléculas neutras, que eu determino pela diferença em massa entre o íon precursor e seus íons filho. Esses fragmentos que são perdidos, esses fragmentos neutros, eu não consigo detectá-los porque eles não têm carga, ok? Alguns exemplos de fragmentação que a gente comumente observa em espectrometria de massas. Por exemplo, aqui eu tenho a molécula da benzoamida, ou benzamida, de maneira mais sucinta.
ela tem elétrons não ligantes junto ao oxigênio, elétrons não ligantes junto ao nitrogênio, além de elétrons sigma e elétrons pi das duplas ligações. Quando eu removo um elétron desta molécula, e essa é a técnica de ionização que nós iremos estudar exclusivamente nesse módulo, esse elétron removido gera uma espécie com uma carga positiva. Porque quando a molécula é neutra, significa que o número de elétrons é igual ao número de prótons na sua totalidade. Então, removendo um elétron por uma técnica que nós iremos estudar, que se chama ionização por elétrons, eu gero uma espécie com uma carga positiva, e essa espécie, que é formada diretamente a partir da molécula neutra, é chamada de íon molecular. Notem que o Mz do íon molecular é numericamente igual à massa da molécula neutra. Daí aquele conceito que eu falei para vocês, de que o Mz do íon precursor te dá uma informação extremamente valiosa, que é relacionada à massa dos compostos. Bom, então uma espécie como essa, que é o íon molecular, ela tem um elétron desemparelhado, já que outro foi removido. Um outro parênteses que eu gostaria de fazer é que quando eu removo um elétron de uma molécula neutra, eu tenho uma certa ordem de preferência. Elétrons não ligantes são removidos preferencialmente a elétrons π, que são removidos preferencialmente em relação a elétrons de ligações sigma. Elétrons de ligações sigma somente são removidos quando absolutamente eu não tenho qualquer outra possibilidade. Então, esse é o íon molecular da molécula de benzamida. Ele tem uma carga positiva e, por consequência, ele é detectado. Reparem que eu vejo uma fragmentação levando a um fragmento de M sobre Z 105. A diferença entre 121 e 105, numericamente, é igual a 16. Se você olhar a estrutura do íon molecular, a única região da molécula que pode gerar uma perda de 16 é essa aqui, NH2. Afinal, a massa do nitrogênio é 14, a massa dos hidrogênios é 1. 14 mais 2, 16. E como é que se dá essa fragmentação? A fragmentação em espectrometria de massa segue as regras que vocês viram dos mecanismos em química orgânica. Então, reparem, esse elétron desemparelhado, ele induz a fragmentação pela quebra da ligação carbono-nitrogênio. Então, o movimento de elétrons, notem a seta, ela é de cabeça simples, ok? A quebra da ligação de modo homolítico, carbono da carbonila, nitrogênio, e gera um elétron desemparelhado no carbono da carbonila, que se junta ao elétron desemparelhado do oxigênio, formando essa espécie aqui, contendo um grupo C-AAA. Notem que essa espécie ela é detectada, ela tem massa 105, mas ela não tem mais elétrons desemparelhados, porque o elétron desemparelhado foi perdido pelo grupo NH2 ponto. O Mz105 gera um outro íon, que é 77. 105 menos 77, 28. Se você olhar a estrutura do 105, a única posição possível de ser perdido 28 é a molécula de CO. E para explicar a perda de CO, eu faço um simples mecanismo com quebra heterolítica, seta de duas cabeças, onde o par de elétrons da ligação carbono do anel, esse carbono aqui, migra em direção ao carbono do C-AAA, gerando a perda de CO, uma molécula neutra, e deixando como reagente que pode, como produto que pode ser detectado,
o íon Mz77. É o íon derivado do benzeno, né? Onde essa carga positiva está num orbital sp2 e, por consequência, ela não está em ressonância com o sistema π. Nesse mesmo espectro de massa dessa substância, eu vejo que o íon 121, o íon molecular, ele gera o 44. A diferença entre eles é 77. Eu vou fazer exatamente o mesmo movimento de elétrons, só que do outro lado da carbonila. A ligação que vai se quebrar agora não é carbono-nitrogênio, é carbono, esse carbono da carbonila e o carbono do anel. Fazendo exatamente o mesmo movimento de setas, a perda do radical fenila, C6H5 ponto, e como consequência a formação da espécie catiônica NH2COO, MZ44. Então, eu consigo explicar os fragmentos do espectro de massas e, mais do que isso, analisando esses fragmentos, eu posso ter uma noção a respeito da estrutura da molécula que eu estou analisando. Vou partir para a definição de um outro conceito que certamente é novidade para vocês, que é a definição de isotopólogo. Vamos pegar como exemplo uma molécula muito simples, que é a molécula de CO, monóxido de carbono. Na região do íon molecular, ou seja, a partir da molécula de CO neutra, eu removo um elétron e gero a espécie CO+. Se eu considerar apenas os isótopos mais leves do carbono e do oxigênio, o carbono é 12, o oxigênio é 16. 12 mais 16, 28. Então eu detecto um sinal em Mz28, referente à combinação do isótopo de carbono 12 e o oxigênio 16. Porém, eu também vejo um sinal em Mz29. Por que acontece isso? O carbono, ele tem não apenas o isótopo 12, ele tem também o isótopo 13, que está presente na natureza. Então, junto ao íon molecular de C12O16, eu também tenho o íon molecular de C13O16. Isso gera um sinal em 29 devido à presença dessa espécie aqui. O que é então a definição do isotopólogo? São diferentes formas de uma mesma molécula, no caso CO, com os mesmos elementos, carbono e oxigênio, mas diferentes isótopos. Então, o conceito de isótopo é quando eu trato de átomos. Carbono 12 é isótopo do carbono 13. Isotopólogo é para moléculas. O isotopólogo, a molécula C12O16 é isotopóloga de C13O16. Então, esse é o conceito de isotopólogo. E mais importante, a espectrometria de massas é capaz de detectar isotopólogos de uma mesma espécie. Isso é uma grande vantagem, isso explica as inúmeras aplicações da espectrometria de massas nessa área. Só para vocês terem uma ideia, aqui durante esse módulo, a gente irá tratar basicamente de moléculas orgânicas. E moléculas orgânicas são constituídas desses elementos: carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre, cloro e bromo. O carbono, ele contém dois isótopos estáveis, carbono 12 e carbono 13. Se eu atribuir ao isótopo mais abundante a abundância relativa de 100, por exemplo, carbono 12, abundância relativa de 100, o carbono 13 vai ter uma abundância relativa de 1,1%. Se eu desejar saber a abundância absoluta de ambos os isótopos, basta eu fazer a deconvolução desses dados, né? Ou seja, a abundância absoluta do carbono 12 vai ser
100 dividido por 101,1. O hidrogênio, ele é um elemento quase que monoisotópico. O hidrogênio 1 tem uma abundância relativa de 100, porém o hidrogênio 2, também conhecido como deutério, tem uma abundância relativa muito baixa, 0,016. Já o nitrogênio, ele é um elemento cujo isótopo mais leve, com abundância de 100%, nitrogênio 14, e o isótopo mais pesado, nitrogênio 15, tem uma abundância não tão desprezível assim, de 0,38%. O oxigênio, ele já tem 3 isótopos. O oxigênio 16, com 100%, o oxigênio 17, com 0,04%, e o oxigênio 18, com 0,2%. Por curiosidade, notem que o carbono 12 ele é conhecido como um elemento A mais 1. Por quê? Porque ele tem um isótopo com uma unidade de massa a mais, com uma abundância relativa que não é desprezível. O oxigênio ele pode ser encarado como um elemento A mais 2. Por quê? Porque o isótopo 18 tem uma abundância relativa não tão desprezível, não tão pequena, em comparação com o isótopo mais leve. O enxofre, nitidamente, é um elemento A mais 2. O enxofre 32 tem uma abundância de 100%, o enxofre 33 de 0,78%, enquanto que o enxofre 34 tem uma abundância bem alta, 4,4%. O enxofre é também um elemento do tipo A mais 2. O cloro começa a ficar muito interessante. Ele é um elemento A mais 2, o isótopo mais leve tem uma abundância de 100%, o isótopo mais pesado, que é o cloro 37, tem uma abundância muito alta, de 32,5%. E o extremo disso é o bromo. O bromo, o isótopo mais leve tem uma abundância de 100%, é o bromo 79, e o isótopo mais pesado, bromo 81, tem uma abundância relativa quase que idêntica ao bromo 79. Ou seja, na natureza, praticamente metade dos átomos de bromo estão presentes como isótopo 79 e a outra metade como isótopo 31. Notem que nessa lista dos principais elementos que constituem as moléculas orgânicas, o isótopo mais leve sempre é mais abundante em comparação com os isótopos mais pesados. Existem exceções, é óbvio, e o isótopo, uma dessas exceções é o átomo de boro, onde o isótopo mais pesado, que é o boro 11, é mais abundante do que o boro 10. Bom, uma aplicação desse conceito de isótopos é a datação de fósseis pelo método do carbono 14. Eu vou utilizar, para isso eu vou precisar utilizar o conceito da abundância absoluta dos isótopos, conforme eu havia mencionado para vocês. Então, eu havia dito que o carbono, na natureza, a abundância relativa do isótopo 12 é 100, e a abundância relativa do isótopo 13 é 1,1. Se eu calcular a abundância absoluta, na natureza eu vou ter 98,89% constitui de carbono 12, 1,11% de carbono 13. O carbono 14, ele é muito pouco abundante, você encontra em quantidades traço. Ele tem uma outra característica, ele não é estável, como os anteriores. Ele se decompõe com um tempo de meia-vida de 5.715 anos. Então, usa-se esse dado para estimar a idade de fósseis encontrados, por exemplo, em escavações arqueológicas. Como é que isso é feito? Enquanto um organismo está vivo,
devido à troca constante de carbono com o meio ambiente, a relação carbono 13, carbono 14, ela permanece constante. E conhece-se esse valor constante, né? A partir do momento que esse organismo vivo morre, não há mais trocas de carbono com o ambiente e a quantidade de carbono 14 começa a diminuir. Relembrando, o carbono 13 é estável. Então, daqui a 5.715 anos, a quantidade de carbono 14 naquele fóssil terá caído pela metade. E assim sucessivamente. Usando esse conceito, eu consigo fazer datações sobre esses fósseis, e a metodologia utilizada é a espectrometria de massas, porque é uma técnica que eu consigo diferenciar isótopos de uma maneira muito, muito fácil. Bom, só para vocês terem uma ideia desse conceito de isótopos, eu tenho aqui espectros de massas do clorobenzeno e do bromobenzeno na região do íon molecular. Se eu pegar a região do íon molecular do clorobenzeno. Clorobenzeno é uma molécula constituída por 6 átomos de carbono, 5 átomos de hidrogênio e 1 átomo de cloro. Fazendo a combinação dos isótopos mais leves, eu vou ter 6 carbonos 12, 6 vezes 12, 72. 5 hidrogênios, 5 vezes 1, 5. 72 mais 5, 77. Cloro, 35. 77 mais 35, 112. Eu vejo o sinal 112 aqui, como eu disse para vocês anteriormente, esse sinal do íon precursor, do íon molecular, corresponde numericamente à massa nominal da molécula. Massa nominal é aquela massa constituída pela combinação dos isótopos mais leves e abundantes que constituem essa molécula. Vejam aqui que eu tenho um sinal em 113. O que seria esse 113? Bom, a diferença em massa entre 112 e 113 é uma unidade. Os outros elementos presentes nessa molécula é hidrogênio, carbono e cloro. O 113 corresponde ao isotopólogo de 112, contendo um carbono 13. Notem que eu desconsidero a participação do hidrogênio 2 devido ao fato dele ser muito, muito pouco abundante. Então, o 113 é devido, então, ao isotopólogo que contém um carbono 13, 5 carbono 12, um átomo de cloro 35. Quem é o 114? O 114 é o A mais 2. Notem que o 114 é bastante intenso. Ele tem uma intensidade mais ou menos 1/3 em relação ao 112. O 114 ele é gerado pela combinação da molécula contendo os 6 carbonos 12, 6 vezes 12, 72, mais 5, 77, mais 37, 114. Então, essas duas espécies, esses dois íons moleculares, 112 e 114, eles estão numa relação de 3:1. Quando vocês tiverem essa relação isotópica, a diferença em massa de 2 unidades, sendo que o segundo íon é 1/3 em relação ao primeiro, é uma forte assinatura de cloro, forte assinatura da presença de cloro nessa molécula. Então, essa é uma informação de extrema relevância quando eu vou tentar identificar substâncias desconhecidas
numa análise que eu realizei. Depois do 114, eu tenho 115. 115, ele é originário da composição de cloro 37, todos os 5 carbonos 12, 1 carbono 13 e 5 hidrogênios 1. Existem outras possibilidades de combinação, mas, de longe, a mais importante é a introdução de 1 carbono 13 junto ao cloro 37 na mesma molécula. Isso dá origem ao 115. Agora, veja que interessante o bromobenzeno na região do íon molecular. Eu tenho 2 sinais quase que de mesma intensidade, 156 e 158. Quem é o 156? 156 é formado pela combinação de 6 carbonos 12, 5 hidrogênios 1, isso vai dar 77, mais bromo 79, 156. O 158, quase que da mesma intensidade que 156, é devido à presença de também todos os carbonos 12, hidrogênio 1 e bromo 81, né? Então, notem que eu tenho um padrão muito característico de bromo na molécula. São 2 sinais separados por 2 unidades de massa, quase que da mesma intensidade. Isso vem do fato de que o bromo 79 e 81 são quase que da mesma abundância relativa. Também explica o padrão isotópico de uma molécula que contém cloro, ok? Eu tenho também o 157, que é a presença de carbono 13 e bromo 79, e o 159, carbono 13 junto com bromo 81. Então, essas são as assinaturas desses elementos presentes na molécula. Eu devo ser capaz de olhar um espectro de massas e imediatamente identificar naquela substância a presença ou não de cloro ou bromo, ok? Um espectro de massas como este aqui, suponha que eu não conheça a estrutura, embora eu tenha dado essa estrutura para vocês. Brometo de propila. Ele contém muitas informações. Vejam então, na região do íon molecular, suponha que eu não saiba a estrutura. Eu tenho o sinal 1, 122 e 124. Padrão, torres gêmeas que eu digo, né? Quase que a mesma intensidade. Diferença de massa 2, quase que a mesma intensidade. Inequívoca assinatura da presença de bromo. Se a molécula tem bromo, 122 menos 79 dá 43. O resto da molécula tem uma massa nominal de 43. 124 menos 81, também 43. Eu vejo aqui um sinal 43, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. É um cátion bastante estável. Então, eu chego facilmente na conclusão de que essa molécula trata-se do brometo de propila. Bom, vamos agora ao caso de moléculas contendo mais do que um átomo de cloro. Vejam aqui os 4 espectros de massas contendo moléculas com apenas um carbono e com quantidades crescentes de cloro. Então, eu tenho aqui o cloreto de metila, de clorometano, clorofórmio e o CCl4, tetracloreto de carbono. Os espectros de massa mostrados são aqueles da região do íon molecular, ou seja, aquela espécie que é formada imediatamente após a remoção do elétron da molécula neutra. CH3Cl contém apenas um átomo de cloro. Aqui eu vejo claramente o padrão da assinatura de cloro. C12, hidrogênio 1, Cl35, isso gera o sinal Mz50, o isotopólogo de massa 50 Daltons.
gerando o íon de Mz50. O 52, que é mais ou menos 1/3 em relação ao 50, ele é formado pela combinação de carbono 12, hidrogênio 1 e cloro 37. Notem que eu vejo claramente o padrão isotópico da presença de cloro. O que acontece com o diclorometano? É uma molécula que contém 2 átomos de cloro. O padrão isotópico muda completamente. Eu tenho a combinação de carbono 12, hidrogênio 1 e cloro 35, 12 mais 2, 14, mais 70, 84. Eu vejo o sinal 84 aqui, formado apenas pelos isótopos mais leves, com 100% de abundância relativa. Vejo também um sinal em 86, bastante intenso, mais ou menos 60%, 65%, e também um sinal 88. A gente já pode imaginar como é que esse sinal 86 apareceu. Ele é a combinação de carbono 12, hidrogênio 1, um cloro 35, o outro cloro 37. Vamos desconsiderar possíveis outras combinações, porque elas são muito, muito pouco intensas. Por exemplo, na mesma molécula aparece carbono 13, hidrogênio 2, deutério, né? Também geraria o 86, se o cloro for 35. Embora elas existam, elas são muito, muito pouco intensas. E o 88? O 88 necessariamente é formado pela combinação de carbono 12, hidrogênio 1 e cloro 37, os 2 cloros 37. Como é que eu explico essa abundância aqui, essa distribuição de intensidades relativas? Isso vai se tornando cada vez mais complicado. Cloroforme, daqui a pouquinho a gente vai voltar nele, e o CCl4. Vamos lá então, vamos tentar explicar como se explica a distribuição isotópica na região do íon molecular da molécula de CH2Cl2. Considerando apenas os isótopos mais leves, gera uma espécie com massa nominal de 84 Daltons, C12H1 cloro 35. E eu detecto esse isotopólogo com o sinal Mz84 no espectro de massas, esse aqui. A intensidade relativa desse isotopólogo mais leve é 100%, ok? O 86, conforme a gente já havia discutido, ele é formado pela presença do isótopo de carbono 12, hidrogênio 1, um cloro 35 e o outro 37. A massa nominal dessa combinação dá 86 Daltons, Mz86. Porque qual é a intensidade relativa desse sinal? Como é que eu calculo isso? Bom, vamos lá. Existem 2 átomos de cloro nessa molécula. Então, existem 2 possibilidades de se alocar um cloro 37 em 2 posições disponíveis. Ok? Eu posso colocar um cloro 37 e manter o outro 35, ou vice-versa. Ou seja, a possibilidade de colocar um cloro 37 em 2 posições disponíveis é a combinação de 2, 1 a 1. 2 fatorial dividido por 1 fatorial, 1 fatorial. Então, isso te dá 2. Acontece que cada cloro 37 tem uma probabilidade de ocorrência de 32,5%. Como é que eu sei isso? Tabela de distribuição dos isótopos. Cloro 37, 32,5%. Aí, como é que eu calculo a abundância relativa do sinal Mz86? Ela será 2 vezes 32,5, 65%. É exatamente isso que eu vejo aqui no espectro de massas na região do íon molecular do diclorometano. Finalmente, o íon 88. Quem é o íon 88? Necessariamente, ele é a combinação de carbono 12, hidrogênio 1
e 2 cloros 37. A massa nominal desse isotopólogo é 88 Daltons. Tem um errinho aqui que eu detecto como MZ88. Qual é a intensidade relativa? Como é que eu calculo? Vamos pensar um pouquinho. Existe uma única possibilidade de se alocar 2 cloro 37 simultaneamente em 2 posições disponíveis. É uma combinação de 2, 2 a 2. Assim, a intensidade relativa do íon de MZ88, desculpem, um outro erro aqui, será uma possibilidade vezes 32,5% ao quadrado. Eu estou colocando 2 cloros 37 simultaneamente na mesma molécula. Resolvendo essa equaçãozinha aí, eu obtenho 10,6%, que é exatamente o que eu vejo aqui, mais ou menos. E como é que eu explico, então, agora com essa noção, como é que eu explico essa abundância do 113, voltando aqui para a molécula do clorobenzeno? Ele está mais ou menos 6% em relação ao 112. Por quê? 113 é a presença de um carbono 13 em 6 posições disponíveis. Por que 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho, então, 6 possíveis isotopólogos contendo carbono 13 em posições diferentes. Isso te dá uma probabilidade de 6 vezes 1,1%. Por que 1,1%? Porque 1,1% é a probabilidade, é a abundância relativa de carbono 13. Então, isso te dá mais ou menos 6,6%. Assim como 115 é 6,6% de 114. Pense um pouquinho. Assim como 157 é 6,6% em relação a 156. E 159 é 6,6% em relação a 158. Então, eu consigo explicar esses sinais que eu observo no espectro de massas na região do íon molecular, considerando a presença desses isótopos. Eu vou deixar uma atividade para vocês para a próxima aula. Como se explica a distribuição isotópica na região do íon molecular das moléculas de cloroformo e CCl4? Veja os espectros de massa do slide número 12. Vamos voltar aqui para o 12. Vejam o cloroformo. 118, 120, 122, 124. O 120 é quase tão intenso quanto o 118. O 122 é bem intenso, né? Mais ou menos, talvez 30%, né? De abundância relativa. O 124 bem pequenininho. Já o clorofórmio, CCl4, 4 cloros na molécula, o mais intenso não é o primeiro íon, não. É a primeira vez que a gente está vendo isso. O 152, é o 154. Por quê? 156, 158. Eu quero que vocês expliquem essa distribuição isotópica utilizando esses conceitos de probabilidade que eu exemplifiquei com a molécula de CH2Cl2. Então, pessoal, para a próxima aula nós iremos discutir essa distribuição isotópica e já estarei disponibilizando um novo vídeo. E ao final de cada vídeo disponibilizado, eu vou deixar uma atividade para que a gente possa discutir na próxima aula, tá? Então, com isso eu termino aqui minha apresentação e estarei sempre disponível para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham com relação a esse assunto. Muito obrigado.